Olá, eu convidei para conversar comigo a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, que tem uma missão que, seja quem for ministro, nunca é fácil, seja qual for o governo, articulação política. E num Congresso muito fragmentado como o nosso, em que o orçamento, do jeito que ele é feito hoje, com o volume de emendas que os deputados e senadores têm, tornam essa articulação ainda mais desafiadora. Ela completou um mês no cargo de ministra de Relações Institucionais e eu a convidei para essa conversa para a gente falar desse um mês, falar de anistia, falar da situação do deputado Glauber Braga e dos desafios que vêm por aí na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Ministra, muito obrigado pelo seu tempo, por me receber aqui no gabinete. Eu queria lhe perguntar, acho que uma coisa que tanto na direita quanto na esquerda, hoje as pessoas se perguntam. Do jeito que está, o cenário que está hoje, a anistia vai ser aprovada? Primeiro, um prazer falar com você, Guilherme, e com todos que estão nos assistindo. Dificilmente eu acho que esse projeto de anistia que está no Congresso será aprovado, independente do requerimento de urgência que os deputados estão assinando. Só para você ter uma ideia, nós temos mais de 2.000 projetos de lei com requerimento de urgência. Então, requerer a urgência não quer dizer que vai conseguir entrar logo na pauta, porque tem uma discussão no Colégio de Líderes. E nós estamos falando de um projeto que é de uma gravidade extrema, porque não é um projeto de lei, como pensam muitos deputados, que vai anistiar ou vai minorar a pena daqueles que participaram daquele ato do golpe do 8 de janeiro. Pessoas que eles podem dizer que foram desavisadas, eu acho que todos ali estavam avisados, mas podem dizer que estavam desavisados, que era a tia da Bíblia, que era a mãe de família. Não é sobre isso que trata o projeto. O projeto trata de uma anistia ampla, geral e irrestrita, que alcança Bolsonaro e aqueles que participaram do processo de golpe que vem desde depois das eleições de 2022. E nós conhecemos bem esse processo, teve inquérito e agora o Supremo Tribunal Federal reconheceu, acolheu a denúncia da Procuradoria-Geral da República. E essa denúncia tem riquezas de detalhes do que eles estavam fazendo. Entre esses detalhes, tem lá a descrição da Operação Punhal Verde e Amarelo, que fala em matar o presidente da República, o Lula, o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. É de uma gravidade extrema. Antes disso, nós tivemos a bomba no caminhão do aeroporto, que estava estacionado perto do aeroporto. Evitou-se uma tragédia, porque era um caminhão-tanque. Isso foi em 24 de dezembro, depois em novembro, se não me engano, dia 15 de novembro, a tentativa de invadir a Polícia Federal, também carros queimados em Brasília. Então, ou seja, tem muitos fatos que mostram o que está acontecendo. Então, e esse projeto quer anistiar essa gente, esses 8 que foram denunciados pela PGR e a denúncia acolhida pelo STF, entre eles Jair Messias Bolsonaro. Isso é inaceitável. E tem uma questão institucional um pouco aí também, né? Porque a Câmara e porventura depois o Senado se antecipariam a um julgamento que sequer foi concluído pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, uma anistia prévia, mais grave ainda. Então, esse tipo de projeto sequer pode ser discutido. Não tem condições de ser discutido. De tal é a gravidade. E, com certeza, criará uma crise institucional, porque seria quase que uma desautorização do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados ao Supremo Tribunal Federal. E como é que o governo vem lidando com essa lista de assinaturas que foi divulgada pela oposição, em que você tem cerca de 100 parlamentares que são de partidos, que são da base governista, assinando esse pedido de urgência? Olha, eu lamento muito que esses parlamentares tenham assinado, mas quero exercer a minha boa-fé de que eles não conhecem o conteúdo do projeto e foram levados a assinar só pelo argumento de que esse projeto poderia trazer anistia ou redução de pena àquelas pessoas que participaram do 8 de janeiro, mas que não são as principais daquele processo. Como eles dizem, as mães, a menina do batom, enfim. Então, quero crer que eles assinaram pensando nisso. Eu pedi para que os nossos líderes conversassem com os líderes de todos os partidos, conversassem também com os deputados que assinaram para mostrar a gravidade. Afinal, é muito ruim a gente ter deputado da base que participa de governo, que está junto com o governo do presidente Lula, com pessoas que integram o governo, assinar um projeto que dá anistia para um ex-presidente que quis matar o atual presidente. Isso tem que ser explicado, eles têm que entender isso. Porque também cria um precedente que não tem nada a ver com Lula e Bolsonaro apenas, né? É um precedente ruim para a democracia.
Não, além disso, né, além dessa gravidade que é a questão do presidente Lula, de quererem matar o presidente Lula, que tem também essa questão da democracia. Você dá uma anistia prévia, você desautoriza o Supremo, né? Então, assim, eu tenho me posicionado e sempre me posicionei contra o projeto de anistia. Acho que se tiver que ter revisão de pena, ou revisão criminal, isso cabe única e exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, não à Câmara dos Deputados. Obviamente que a Câmara tem legitimidade para fazer as suas discussões e até entendo os deputados quando eles fazem essas discussões com esse foco que eu acabei de dizer. Alguns participantes do 8 de janeiro, compreendo isso. E o presidente Hugo acaba sendo também pressionado por isso. Mas revisão criminal e revisão de pena cabe ao Judiciário. O presidente da Câmara, Hugo Motta, vem tentando mediar algum tipo de solução salomônica e que consiga contemplar um eventual benefício a esses casos que, porventura, tenham tido uma dose de pena excessiva, sem correr o risco de anistiar previamente pessoas que lideraram aquele processo, que sequer foram julgadas. Pelo que a senhora tem acompanhado das conversas, isso seria bem recebido no Supremo Tribunal Federal? Ou a senhora ainda não tem esse termômetro de como os ministros estão vendo esse caso? Não, eu não acompanhei essas conversas. Inclusive, pela imprensa, não cheguei a conversar com o presidente Hugo Motta sobre essa estratégia dele, digamos assim. Obviamente, ele, como presidente da casa, a composição que tem a casa, ele vai ter que buscar saídas. Então, considero legítimas as tentativas que ele possa fazer nesse sentido. Mas eu não conversei com ele, então não sei te avaliar qual seria o impacto e o que realmente ele está propondo e que conversa ele já estabeleceu com membros do Supremo. Pouco mais de 2 meses desde a posse como presidente do Hugo Motta e a posse como presidente do Senado do Davi Alcolumbre. Qual o balanço que a senhora faz dos dois? Olha, eu faço um balanço muito positivo, né? Primeiro da Câmara, porque o presidente Hugo já organizou, né, o funcionamento da casa. Colégio de líderes, as matérias que são conhecidas antecipadamente, as sessões têm horário marcado, isso é muito importante, que era o que nós queríamos, as comissões foram instaladas, ele tem também o compromisso de que as matérias passem pelas comissões, eu acho que isso é importante, valoriza o trabalho dos parlamentares, dos deputados, o debate. Ele já recolocou também as comissões especiais das medidas provisórias, que também era uma discussão que a gente faria, e tem tratado de forma muito tranquila temas que são polêmicos, conseguindo conversar com todos os lados. Eu acho que esse é o papel dele. Num colégio eleitoral fechado como a Câmara dos Deputados, o papel dele é buscar a maior possibilidade de composição possível. E nós queremos ajudar nesse processo, porque eu acho que isso também é positivo para o governo. E também em relação ao presidente Alcolumbre, né, que tem sido um presidente muito colaborativo com o governo, em termos de discussão, de pauta, de matérias. Tivemos uma boa reunião com o presidente Alcolumbre e com os líderes do Senado. O presidente Lula foi até a residência oficial do Senado, foi uma ótima conversa. Então eu acho que essa aproximação, né, e vamos ter com a Câmara também, logo após a Páscoa, essa aproximação, né, dos presidentes das casas com o presidente Lula, não que não tivesse antes, tinha, mas eu acho que com essa nova gestão tem sido muito positiva, né, e a nossa interlocução também. Então acho que tivemos a aprovação do orçamento, que foi importante, que nós precisávamos ter. O governo mandou matérias importantes para o Congresso, né, que vão primeiro para a Câmara, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Isso foi muito bem recebido. A medida provisória do empréstimo consignado privado também foi muito bem recebida. E também a PEC da Segurança Pública, que nós tivemos na última terça-feira uma reunião importante com o presidente Hugo Motta e com os líderes da casa. Então essas matérias, além de ser bem recebidas, são matérias importantes para o Brasil. Eu acho que fazem bem para a casa discutir, porque são matérias positivas. Não, e ao contrário da anistia, são temas que as pessoas querem, estão querendo saber. Interessa as pessoas. A anistia, né, interessa só o Bolsonaro, né? Esses 3 temas, isenção, a medida provisória e a PEC da Segurança Pública, qual é a sua expectativa para os 3? Né? Consegue aprovar na Câmara ainda possivelmente esse semestre? Não, esse semestre não é possível? Qual o calendário que a senhora está trabalhando? Não, eu avalio que sim. Claro que tem alguns temas que vão ter mais discussão. A medida do imposto de renda, nós precisamos aprovar, se eu não me engano, até setembro, por conta da anterioridade legal para a aplicação da medida.
Então nós temos que ver direitinho o calendário, conversar com o relator, que é o deputado Lira. A gente tem também uma boa relação com o deputado, ele foi presidente da casa, sempre se relacionou bem teve relação boa e positiva também com o governo, então eu acho que a gente tem que conversar com ele sobre isso. A PEC da segurança, talvez ela exija até um pouquinho mais, porque vai ter comissão especial, mas tem que passar pela CCJ, e é um tema que mobiliza mais, né, a opinião da casa. Mas o nosso propósito seria a gente conseguir conversar, discutir e votar essa PEC esse ano, tanto na Câmara como no Senado. A medida provisória tem prazo, então ela tem que ser discutida antes do prazo para não vencer, não caducar. E a Câmara tem sido colaborativa, o Congresso tem sido colaborativo nesse sentido. Esse semestre, o que mais de importância, do mesmo peso dessas matérias, o governo ainda envia para o Congresso? Estamos avaliando, mas não acredito que tenha muitas matérias assim de grande relevância como essas. Claro, são matérias relevantes, mas eu diria de grande impacto na discussão. A gente quer também focar, porque se você tem muitas frentes, você não tem prioridade nem foco. E nós achamos que essas três são muito importantes para o povo brasileiro. Ministra, as últimas pesquisas de popularidade, o Datafolha e a Quest, mostraram o governo com uma reprovação grande. O que está sendo trabalhado para ser apresentado nos próximos meses para tentar reverter esse quadro mostrado pelas duas pesquisas? Eu acho que já começamos a reverter, né? A própria pesquisa Datafolha mostra isso. Era uma pesquisa de fevereiro mostrando queda e agora agora em março, já mostrou uma recuperação. Não é pouca coisa, né? A avaliação bom e ótimo subir 5 pontos e a avaliação negativa cair 3. Então nós estamos falando de 8 pontos. Isso é considerável no processo de um mês. Eu acho que o governo já está tomando algumas medidas, seja na comunicação, seja nos posicionamentos políticos, na disputa política, seja na agenda do presidente Lula, seja em mostrar para o Brasil o que nós estamos fazendo e o que pretendemos fazer, inclusive com essas medidas que eu acabei de falar. Então eu acho que a população já está sentindo isso. E a gente tem que começar a falar mais daquilo que nós já entregamos e do que está positivo para o Brasil. Vamos pegar a economia, por exemplo. Nós temos crescimento da economia que não era previsto pelos analistas nem de mercado e nem da mídia. Crescimentos muito significativos e vamos continuar a ter crescimento esse ano. Nós tivemos o aumento da renda, aumento de emprego, aumento do crédito, tudo isso melhora a vida do povo. É certo que nós tivemos o problema com os alimentos, que é uma coisa que estava muito fora da nossa governabilidade, infelizmente, mas eu acho que a gente tem também que se preocupar com isso. A questão do dólar, a questão das crises climáticas que nós tivemos, seca demais ou chuva demais, mas eu acho que isso também tende agora a se normalizar. Nós vamos ter uma safra boa, já melhora também a oferta de alimentos, então eu acredito que isso nós também vamos começar a melhorar. Mas a gente tem que dizer, o problema é que às vezes a gente não faz a disputa política das coisas boas, a extrema-direita faz a política pelo negativo, solta muita fake news e faz um debate na rede que negativa a sensação das pessoas. A senhora falou de dólar, vou pegar essa deixa para fazer uma pergunta sobre Donald Trump. O que tem de oportunidade para o Brasil nesse cenário global de tarifaço, de um recrudescimento da briga dele com a China? Onde que a gente pode aproveitar de oportunidade aí? Bom, primeiro, pelo que eu estou vendo das avaliações, é que o Brasil não teve um impacto tão forte com isso, né? Mas, obviamente, que em razão do impacto com a China, até de outros países, podem surgir oportunidades. O que eu tenho visto especialistas falarem é no sentido de a gente ter novos mercados para os nossos produtos, ampliar isso, fazer acordos diferenciados bilaterais, enfim, o Brasil poder aproveitar essa janela ou essa crise do comércio, né? Também tenho visto que nós podemos ter muitos produtos vindo de fora, vi que tem preocupação da indústria, isso por outro lado também vai ter impacto em preço, então, redução de preço, então tudo isso nós temos que esperar um pouco para ver como essas coisas vão acontecer, né? De fato é um cenário muito diferente do que nós já vivemos. Partido dos Trabalhadores, hoje há 3 candidatos a presidente, né? O ex-ministro Edinho Silva, o deputado Rui Falcão e o prefeito Washington Quaquá. Tem mais um, Romênio Pereira. Romênio Pereira, 4 candidatos. 4 candidatos. Como que o partido está lidando com essa fragmentação? É um partido que sempre gostou do debate interno,
sempre valorizou isso, mas vamos lembrar que a gente está há 1 ano e 3 meses de uma disputa eleitoral e que o adversário é outro. O adversário não é Romênio, não é Quaquá, não é Edinho e também não é Rui. Isso não pode atrapalhar um pouco a questão eleitoral mais importante que deveria se enfrentar à direita? Não, primeiro eu queria dizer que isso é uma normalidade no PT, independente de questões eleitorais, e nós disputamos eleições desde a década de 80. Então sempre disputamos eleições, inclusive a presidencial, né? O presidente sendo eleito 3 vezes presidente da República. E o PT sempre teve como prática o debate interno. Muito difícil ter um candidato de unidade total do partido para presidente. Sempre teve mais de 1, 2, 3, já tivemos 4, 5 candidatos disputando. Isso fomenta o debate. O que nós precisamos ter preocupação é que esse debate seja um debate construtivo, seja um debate de ideias, seja um debate de linha do partido para os próximos 4 anos. Que partido eu quero, né, para esses próximos 4 anos? É um partido para reeleger o presidente Lula e para ter que papel nesse processo governamental futuro? Isso é importante. Então, qual é a linha do partido? Então, eu acho que fazer esses debates são importantes. Eu tenho trabalhado muito pela unidade, claro que acho que não consegue a unidade total, porque eu acho difícil isso. Essas candidaturas, o Walter quase sempre é candidato a presidente no partido. Eu, quando fui da última vez, concorri com mais 3 candidaturas, né? Então, normal é buscar a unidade nesse campo majoritário, né? Em torno da candidatura do Edinho, que o pessoal vem conversando. E claro que essa unidade não passa só pela figura do Edinho, passa por toda a composição da direção partidária. O Edinho é o seu candidato? Nós estamos trabalhando para que ele seja o candidato da unidade, né, junto com as forças, com as pessoas, para que a gente realmente possa unificar. A senhora teve um ativo muito, muito grande quando disputou, que era ser a candidata do presidente Lula. Ele ainda publicamente não externou que é o Edinho, mas a gente sabe, por conversas privadas que circulam, que ele é o nome preferido do presidente Lula. Ainda é isso mesmo, pelo que a senhora tem ouvido, ter conversado com o presidente? Eu acho que o presidente Lula vai se manifestar no momento em que ele achar oportuno. Mas a orientação dele é para que a gente busque a unidade o máximo possível. Em torno do Edinho? Em torno da proposta e de uma condução do partido. Obviamente que o Edinho é um dos candidatos que mais desponta nesse sentido. Ministra, queria falar sobre o deputado Glauber Braga, que teve um parecer pela cassação dele aprovado no Conselho de Ética da Câmara. Agora vai tentar um recurso na Comissão de Constituição e Justiça e, se perder, a votação vai para o plenário. Qual é a sua impressão sobre a verdadeira situação política dele e o que o governo pode fazer e está fazendo para tentar reverter isso? Olha, primeiro dizer que esse é um tema da Câmara, né? Não é um tema do governo, ou seja, um processo de julgamento interno da casa. Mas segundo, eu acho, o Glauber reagiu a uma provocação muito grosseira, né? E teve uma reação a isso. E foi para a Comissão de Ética. Eu acho que a pena, avaliando casos que a Comissão de Ética já votou no passado, é desproporcional ao que ele fez. E ele está tentando mostrar isso e reagir a isso. Vamos ver, eu espero sinceramente que o plenário da casa possa rever essa posição, ter assim, uma condução para que realmente a gente tenha proporcionalidade, porque nós temos casos muito graves lá da extrema-direita. E aí tem que se perguntar como que a casa reagirá a esses casos. Tem o caso do Chiquinho Brazão, né, que está prestes a ser condenado pelo planejamento da morte da Marielle Franco e que está parado há mais de 220 dias. Né? Já foi aprovado também no Conselho de Ética e não foi ainda a votação no plenário. Né? Pois é. E tem outros casos, né, de deputados denunciados na comissão. Sim. Para a gente terminar, eu queria lhe perguntar sobre o Ministério das Comunicações. Houve a substituição essa semana do ministro Juscelino e o anúncio de que o deputado Pedro Lucas foi convidado. O que houve exatamente? O deputado disse que pediu para só assumir depois da Páscoa. O que foi negociado exatamente com ele? Nós tivemos reunião com a direção, com a União Brasil, né, com o presidente Alcolumbre, com o ex-ministro Juscelino, o deputado Juscelino e o deputado Pedro Lucas. E a União Brasil nos disse que a substituição seria o deputado Pedro Lucas. O presidente reafirmou o convite, ele agradeceu e só pediu para que a gente pudesse fazer a nomeação após o período de Páscoa, porque ele tinha que fazer alguns encaminhamentos. Entendemos que, inclusive, em relação à bancada. Então, foi isso que aconteceu.
Mas será o deputado Pedro Lucas o ministro? Bom, eu vi agora que ele soltou uma nota falando que tem que discutir com a bancada, acredito que eles estão tendo discussões lá sobre isso, ou problemas para indicar a liderança. Vamos ver como é que a União Brasil vai nos trazer de novo o tema. Tá certo. Ministro, muito obrigado. Bom trabalho aí nos próximos meses. A gente sabe que está animada. Aqui sempre é animado. Sempre é animado, mas muito obrigado pela gentileza de me receber. Obrigado, Guilherme.